Começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o vereador Alberto Barreto, do PRD, para a nossa edição do mês de dezembro. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, agora para esse que é o último Fiscalização Pública desse ano. Obrigado pelo convite, a gente fechar esse ano, né, com mais uma fiscalização, trazendo alguns assuntos e pautas importantes aí do nosso mandato. Vereador, para a gente começar então, o senhor recebeu algumas denúncias de pais que estavam acompanhando uma apresentação de dança da Fego Camargo que estava sendo realizada no Teatro Metrópole. O senhor foi apurar, verificar o que estava acontecendo? Então eu recebi uma reclamação, né, dos pais, falando que os filhos, né, que fazem aula no Fego Camargo, ia ter uma apresentação, né, e a família inteira foi assistir a apresentação dos jovens lá de dança, né? E eles reclamaram que a apresentação era sobre a moda, né? Vários vestimentos sobre moda, então calça, camisa, saia, né? Cada um desses ia ter uma apresentação. Mas a primeira apresentação foi feita falando sobre o corpo humano, né? E aí entra um rapaz, né? Vestido só de cueca, né? Uma cueca branca, onde marca muito o corpo humano, né? Principalmente o órgão sexual masculino. E algumas mães não gostaram disso porque estavam presentes com seus filhos pequenos, né? Crianças de 6, 7 anos, 10 anos. E a mãe reclamou para mim que ela ficou muito constrangida de estar ali na presença dos seus filhos, né? Com a apresentação daquela lá. E até ela falou que a filha falou assim, mãe, mas ele está pelado, né? Porque a roupa parecia ser da cor da pele, então muito, né? A criança, na hora que viu aquilo, assustou, então a mãe não gostou disso. Ela reclamou. Como ia ter apresentação no outro dia, eu fui lá verificar, realmente assistir a apresentação para ver se aquilo realmente estava acontecendo. E aí nós fizemos reclamação para a Secretaria de Educação, porque ela que é responsável pela Fego Camargo, né? Então a gente recebeu isso. E a minha crítica se a apresentação ia ter crianças, tinha que ter uma classificação, né? Ali. E aí o que acontece? Eu acho que parte da própria Fego Camargo fazer esse juízo de valor, tipo, será que seria adequado ter um homem fazendo a apresentação vestido daquela forma, sendo que tem crianças, né, no plenário? Então é isso que eu cobrei, né, da Secretaria de Educação e da Fego Camargo, essa questão, né, desse cuidado, porque nós temos crianças presentes no ambiente, né. A sua assessoria enviou para a gente um vídeo dessa apresentação. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aí no ar, por gentileza. Como as roupas se apresentam. A moda não se limita É justamente desse trecho da apresentação que o senhor se refere. Exatamente, né? Então a gente olhando ali vê que o rapaz está vestido ali com uma cueca da cor da pele ali, né? Marcando muito, e os pais não gostaram disso porque tinham crianças presentes, né? E não só isso, crianças, pais, né? Avós, a família estava presente no ambiente e alguns pais não gostaram. Então eu acho que as pessoas precisam, por mais que dentro da arte as pessoas acham que isso é normal, quando você está apresentando para o público, você tem que fazer esse filtro, né? Qual é o público que vai estar assistindo isso aí? Então, e essa reclamação nós fizemos aí à Secretaria. O senhor já recebeu alguma resposta por parte da Secretaria ou ainda não? Ainda não. Eu recebi no outro dia o pessoal da Fego Camargo, né? A vice-presidente, diretora da escola veio falar comigo, explicar sobre essa questão. Mas eu expliquei também para ela o nosso ponto de vista, né? Não só o meu, como o ponto de vista de muitos pais, né? As pessoas precisam entender que quando a gente mexe com criança, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Tanto que uma das pessoas comentaram na minha publicação que isso é uma porta aberta para a pedofilia. E ela se sentiu ofendida com isso. Não, mas como assim a porta aberta? Você fica colocando uma criança cada vez mais exposta ao corpo seminu, né, de um homem, por exemplo, vai fazendo a criança achar que isso é normal. Estar presente, próximo a um homem, praticamente seminu ali, vai tornando a criança mais suscetível a isso. Pode ser que amanhã ela está sendo abusada e não perceba, porque ela está acostumada a isso. Então, por isso que as pessoas colocaram esse posicionamento, né? Isso pode levar até a questão das pessoas favorecer a pedofilia, né? É uma interpretação da pessoa. E eu acho que não é bom, né, para a criança estar exposta a esse tipo de coisa. Por isso tem censura, né? A própria
a nosso ordenamento jurídico fala que nós temos censura livre, por exemplo, porque tem crianças. Senão você vai colocar a partir dos 14 anos, 16 anos, 18 anos, né? O conteúdo, ele tem essa questão da censura da idade exatamente para tomar esse cuidado. E foi isso que eu cobrei da Secretaria de Educação e da Fico Camargo. Esse cuidado, né? Vereador, uma outra situação que chamou a sua atenção também, te surpreendeu, foi durante uma visita técnica que o senhor estava realizando na escola Emílio Simonetti. Sim. O que aconteceu? O senhor se deparou com qual situação? Na verdade, a gente foi lá para verificar a questão de AVCB da escola, que vai ser o assunto que a gente vai entrar aqui também, né? E outros problemas das escolas. E quando eu cheguei lá no pátio, estava tendo um trote, né? Se chamando de trote lá, dos alunos do 9º ano, de final de ano, aonde, segundo existia uma tradição da escola, o dia da troca. Ou seja, os meninos iam vestidos de mulher e as meninas vestidas de menino. Né? Aí eu vi no pátio lá as meninas vestidas de menino e os meninos de menina, vestidos de saia e tal, e dançando música, sensualizando no pátio, né? Dançando música lá do Pablo Vittar e por aí vai. Só que isso também na presença de outras crianças, porque é na hora do intervalo. Então nós vamos ter as imagens, vamos ver, crianças de 10, 12, 11 anos interagindo com esses jovens, né? Então, eu acho que não é um ambiente adequado para a escola fazer esse tipo de coisa, né? Nós temos tanto trote importante que poderia ser feito no final do ano, né? No 9º ano, vamos limpar a escola, vamos pintar uma parede que está suja, que está rabiscada, para que o aluno entenda que aquilo foi tão importante para ele durante todos aqueles anos e que agora ele vai entregar a escola para os outros alunos que vão vir em condições de estudar com qualidade. Eu acho que isso é um trote muito mais valoroso do que colocar os jovens vestidos né? E assim, o que acontece? Esses pais sabiam que os filhos iam estar lá vestidos de mulher, concordam com isso ou não? São jovens de 14, 15 anos. Os pais dos outros alunos menores sabiam que o seu filho está interagindo no pátio com essa situação? Então é isso que eu cobro do diretor, cobri da Secretaria de Educação, é que vamos tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas vezes os pais podem não concordar com esse tipo de coisa, né? Não quer que o filho esteja presente numa situação dessa também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é a diretoria da escola tomar uma decisão dessa sem consultar os pais, muitas vezes. Muitos pais não concordam com esse tipo de coisa, né? Não querem que seu filho esteja em um ambiente assim. Nós temos tanta coisa mais importante na educação para a gente se preocupar, né, do que ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, foi isso que eu falei para o diretor, né, que eu não gostei de ter visto aquilo no pátio da escola, e a secretaria já tomou providências em relação a isso, indo lá conversando, orientando eles que isso não se repita mais, né? Vamos conferir então o vídeo do qual o senhor se referiu? É exatamente isso, né? A gente vê lá no fundo os jovens, né, com vestidos ali, não, parece um rapaz jovem vestido um vestido rosa e tal. Aí a gente, né, tem as imagens dos demais jovens interagindo com eles no pátio. A gente pode ver jovens bem ali, novos, ali de 11, 12 anos. E muitos pais também não gostaram disso, depois entraram em contato comigo, né, falando exatamente sobre essa questão, que ele falou, nem sabia que estava acontecendo isso na escola do meu filho. E a orientação da Secretaria de Educação, então, foi no sentido de não realizar mais esse tipo de atividade? Exatamente, tomar cuidado com esse tipo de conteúdo e orientar sempre os pais, né? Eu acho que é muito importante os pais saberem o que está acontecendo, o que seu filho está tendo acesso dentro da escola, porque o Estado é responsável por isso, né? Então, quando se trata do filho dos outros, tem que tomar muito cuidado, né? Se é seu filho, você quer colocar seu filho exposto a isso aí, ok, mas o filho dos outros não, né? Vereador, vamos falar então um pouquinho a respeito da manutenção das escolas municipais. O senhor esteve nessa escola justamente para fazer essa verificação Sim. de AVCB, as instalações elétricas também, a condição das quadras. O que o senhor encontrou nessas visitas? Então, eu tive na escola, a gente foi verificar lá, principalmente a questão do AVCB. Começou-se a fazer o AVCB, para quem não sabe, o AVCB é o sistema de segurança de incêndio, né, na escola. A gente tem extintor de incêndio, tem mangueiras de incêndio para apagar fogo e tudo mais, rotas de fuga e por aí vai, né? E eu cheguei lá na escola e a gente viu que tem lá os hidrantes, a parte lá, mas muitos sem mangueira, não tinha mangueira, né? Alguns extintor de incêndio vencido, e o diretor da escola falou para mim que iniciou-se esse processo do AVCB na escola, mas não finalizou, a Secretaria de Educação não finalizou, ou seja, não tem água no sistema. Você pode ter a mangueira lá, mas se pegar fogo, você vai abrir e não vai sair água, porque não tem água no sistema, não foi finalizado esse processo, né? Então eu fui lá para verificar isso e questionar, né? Tanto que eu fiz um requerimento para a Secretaria
e educação cobrando essa situação, né? Isso é perigosíssimo, né? Se começar um incêndio lá hoje, não tem como apagar o incêndio, né? Tem toda a estrutura lá, mas não funciona. E a gente verificou também a questão que a quadra, por exemplo, né? O telhado todo furado, na entrada da quadra. Ou seja, estava chovendo na hora e chovendo dentro da quadra, né? Foi uma das questões. O mato alto, que muitos vereadores já reclamaram, né? Em torno da escola, várias situações ali. Um calor enorme dentro da escola, o ar-condicionado instalado na parede, mas o ar não funciona porque o sistema elétrico, né, da escola também não comporta. E o pior, toda a reestruturação da parte elétrica da escola foi feita, só falta fazer a ligação do poste ao padrão da escola para que possa começar a funcionar o ar-condicionado. Então, um calor enorme, um único ventilador na sala para os jovens e o ar-condicionado instalado e desligado, né? E eu cobrei a Secretaria de Educação para que também faça isso, finalize a instalação elétrica para que possa colocar os ar-condicionados para funcionar, né? Então é um absurdo, são várias questões que eu fui verificar lá, né? Essa questão do telhado que estava chovendo dentro, a questão do AVPCB, a questão dos ar-condicionados que não estão funcionando, né? São coisas simples que precisam finalizar. Precisa finalizar o AVPCB, precisa finalizar a questão aí dos ar-condicionados, da parte elétrica da escola, né? E também, é um telhado lá, com a telha lá furada, chovendo dentro, poderia ter trocado. Ou seja, algo simples de fazer e a Secretaria não faz. Vamos então conferir as imagens para que o telespectador possa ver. É nesta escola? Isso, exatamente. Todos esses problemas foram identificados nesse lugar? Isso, só falta fazer a finalização da ligação do poste ao padrão da escola, para que a gente possa, aí a parte do AVCB, né, a parte da caixa d'água, onde deveria estar tudo funcionando em questões de incêndio, aí, ter a segurança dentro da escola, e também não está funcionando, né? O mato alto, né, na escola, foi uma das questões que a gente percebeu aí também, né? Você pode passar a próxima aí, ó. A gente questionou a Secretaria exatamente essa limpeza, e aí é o telhado, né, ó. A quantidade de furo que a gente está vendo lá, chovendo dentro da quadra, com os alunos fazendo aula lá, praticando esporte. Então, a gente pede para a Secretaria que troque essa telha, né? Algo tão simples, não tão caro assim, né? A Secretaria de Educação tem tanto recurso, poderia estar em melhores condições ali a quadra. E aquele mato que a gente consegue observar ali na imagem é numa área em que os alunos transitam, né? Parece ser próximo de uma quadra mesmo. Isso, exatamente. É no caminho ali próximo, né, da quadra e o mato alto. Então, a gente pede que a Secretaria de Educação faça, né, o seu papel aí de cuidar das escolas e trazer segurança para os alunos. Vereador, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Conselho da Igualdade Racial. O senhor se posicionou contrário à criação desse conselho. Primeiramente, eu gostaria de entender por quê, e também o senhor acabou sendo alvo aí de críticas. Por que isso aconteceu? É assim, eu por princípio sou contrário a conselho, a criação de conselhos, né? Para a gente falar um pouquinho de forma bem rápida do motivo por que eu sou contrário à criação de conselho, conselhos foram criados pelos comunistas, né, para usurpação de poder político. Essa era a ideia deles. Eles querem governar, mas não com os políticos, eles querem governar com os conselhos. E o conselho são pessoas que não são eleitas, né? São escolhidas ali, a própria regra do conselho determina quem vai usar aquelas cadeiras, né? Isso é histórico aí, quem conhece um pouquinho sabe. Todos os governos de esquerda e comunistas fazem uso dos conselhos para governar com eles e não com os políticos eleitos, né? Isso não é democracia. Democracia é você governar com quem foi eleito pelo povo e não porque não foi eleito, né? Então, o que acontece? Para você ter um exemplo, Hugo Chávez fez isso na Venezuela. Criou vários conselhos, né? E ele governava através dos conselhos, né? Anulando o poder político da Câmara, dos deputados, dos senadores e por aí vai, da Câmara de Vereadores, para ele governar sem precisar disso, né? A própria Dilma, em 2015, tentou fazer isso, né? Ela baixou um decreto onde todos os conselhos seriam ligados à Casa Civil, né? E que ela ia governar através dos conselhos, tentando anular o Congresso Nacional, porque ela já não tinha mais apoio do Congresso, né? Estava até a questão do impeachment já discutindo dela ali, então ela queria governar através dos conselhos. Isso pegou muito mal, que tanto depois ela teve que revogar esse decreto. Então, é uma prática da esquerda querer governar através de conselhos. E muitas vezes, a grande maioria desses conselhos são conselhos deliberativos. Ele faz uma norma, certo? E a partir daí passa a ser uma obrigação, como fosse lei, só que isso não foi aprovado pelo Congresso, não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, senadores, não foi aprovado pela Câmara Municipal, mas vira regra.
Ou seja, a população não elegeu aquelas pessoas e aquelas pessoas estão estabelecendo leis que devem ser seguidas e que a população não concorda e nenhum poder político que foi eleito pelo povo também não concorda. Vou te dar um exemplo. Tem um projeto de lei aqui na Câmara que eu, a vereadora Vivi e o vereador Bonerja fizemos, que é a proibição de banheiro unissex, né, o banheiro multigênero. Por quê? Porque o Conselho Nacional LGBT, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, fez uma norma dizendo que todas as escolas deverão ter banheiro unissex, né? Banheiro transgênero, banheiro multigênero, e foi uma reação nossa exatamente nesse sentido, né? Eu, vereadora Vivi, vereador Boners, tem um posicionamento contrário e isso apresentamos uma lei municipal para proibir isso no município. Ou seja, o Congresso Nacional não aprovou isso, mas um Conselho Nacional estabelece uma regra obrigando todas as escolas a ter isso, né? Então, exatamente por esses motivos que eu sou contrário à criação de conselhos. Ponto. Falando especificamente do Conselho de Igualdade Racial, o próprio nome fala igualdade racial. Primeiro que eu acredito que só existe uma única raça, que é a raça humana. Não acredito nessa divisão da sociedade por raças, né, do ser humano. Mas esse projeto ele fala igualdade racial, e aí ele coloca lá que 50% das vagas serão para negros e os outros 50% serão divididos entre as demais raças, né? Primeiro, a gente não sabe quantas raças existem, não é assim? Mas o que acontece? Por exemplo, se eu tenho 10 cadeiras nesse conselho, 5 cadeiras seria para negros, aí uma cadeira para um branco, uma cadeira para um japonês, uma cadeira... Entendeu? Ou seja, não seria uma igualdade racial, seria uma maioria de uma raça sobre as demais raças, né? Então, por isso que eu falo que não é igualdade racial, é um conselho de supremacia racial, né? Porque uma raça vai ser superior à outra em número de cadeiras. Então, o que eu falo é o seguinte: por que não criar um conselho de igualdade racial com número iguais de cadeiras? Vamos supor que tenha 10 vagas o conselho. E existem 5 raças. Nós temos que ter 2 vagas para cada raça, para estar representadas de forma igual, né? Mas eles não aceitam essa minha proposta também, de alteração da lei, né? Outra questão é o seguinte: eu falei, então vamos colocar aqui que as vagas serão definidas conforme o IBGE. O IBGE de 2022 aponta na cidade de Taubaté quantas raças existem representadas na sociedade. Eu falei, então vamos colocar com o número de vagas conforme o IBGE. O IBGE aponta, nos estudos, quem quiser pesquisar aí, que 5% da população taubatiana é negra. Por que a vaga tem que ser 50% para negro, né? Sendo que eles não são a maioria na sociedade taubatiana, né? Eles são apenas 5% da sociedade taubatiana. Então, são esses questionamentos que eu faço e propostas que eu faço que eles não aceitam. Eles não querem que siga o IBGE, eles não querem que tenha número de vagas iguais, eles querem que seja 50% das vagas para os negros. Então, ou seja, eu sou contrário a isso, né? O projeto, na minha opinião, está errado. Se fala de igualdade, tem que ser igualdade mesmo, número iguais para as raças, né? Mas eles não aceitam. Então... A sua assessoria enviou para a gente um vídeo a respeito das críticas que o senhor recebeu devido a esse posicionamento com relação ao Conselho de Igualdade Racial, por gentileza. Há 18 meses está parado na Câmara Municipal um projeto que se propõe a criar o Conselho da Igualdade Racial em Taubaté. Ele está guardado, trancafiado, na gaveta do senhor Alberto Barreto, que é o presidente da Câmara, um bolsonarista convicto, a quem publicamente eu já chamei de racista, em razão de impedir que a cidade tenha um conselho da comunidade negra funcionando para incluir, para defender os direitos da população negra na cidade. Aqui no Vale tem cidades, inclusive, que tem esse conselho, mas na Câmara Municipal de Taubaté, dirigida por um senhor racista, bolsonarista, o conselho não anda. E abaixo, o senhor Alberto Barreto e todos os vereadores racistas da Câmara Municipal de Taubaté que impedem a criação do Conselho da Comunidade Negra na cidade. Bom, aí, por você ser contrário ao projeto, as pessoas fazem esse tipo de coisa, chamam a gente de racista, né? Racismo é crime, eu repudio o racismo, né? Minha família tem negros, meus amigos são negros, meus melhores amigos são negros, nunca tive essa questão de problema racial, mas só porque você é contrário a isso, te chamam de racista, né? Mas esse é o tipo de opinião, mas é uma opinião política. Tanto que essas pessoas vieram aqui se manifestar a favor do projeto, todas elas são ligadas a partidos políticos e a partidos políticos de esquerda, né? PSOL, PCdoB, tanto que no dia a POSP, que é uma associação de professores, estavam aqui presentes com uma bandeira do Partido Comunista, né? No plenário.
Assim? Ou seja, é um movimento político isso, não é um movimento dos negros querendo espaço na sociedade, nem nada disso. É um movimento político, que tem interesse político, né? E partidário e ideológico, né? Então, o que a gente está querendo ver é exatamente isso. São os partidos de esquerda, comunistas, que querem criar um conselho para eles ocuparem esses espaços, né? Como eu falei lá no início, fazendo o quê? A usurpação do poder político, né? Então, isso fica claro, porque você vê que são movimentos de esquerda que estão apoiando isso aí. Não tinha movimento de direita fazendo isso, né? Ou seja, são a esquerda querendo ocupar espaço, ela não consegue acessar através do voto, ela quer tentar acessar através dos conselhos aí, né? Agora, esse tipo de pessoa vem aqui e fica me chamando de racista, né? Mas até hoje ninguém fez um boletim de ocorrência contra, né? Porque racismo é crime, né? E aí acusar a gente de racismo é muito preocupante, porque, na verdade, ele está cometendo um crime, né? Me acusando de um crime que eu não cometi. Vereador, para a gente finalizar então, vamos falar aqui rapidamente de uma reunião que o senhor participou aqui na Sala Judite, aqui na Câmara Municipal, a respeito dos moradores ali, que vai beneficiar os moradores da zona rural. Eu vou pedir para a nossa produção colocar as fotos e aí o senhor pode explicar que encontro foi esse. Então, aqui, o vereador Dentinho e o vereador Macedo não pôde participar da reunião, infelizmente, nós destinamos uma emenda, né, no total de R$75 mil, para a criação da questão do CEP rural, né? O que acontece? A população da zona rural, principalmente a parte do turismo rural, eles não têm desenvolvimento, informação, né? A população não sabe o que tem na zona rural. Então foi um projeto que nós, né, destinamos emendas, por quê? Vai ser catalogado todo mundo da zona rural, né, do turismo rural, produtores rurais, então a população vai estar, através de um site, saber exatamente o que tem na cidade, aonde está localizado, né? E esse CEP rural é um código, né, um QR Code, que através disso a população, ao bater o QR Code ou pegar aquele código e digitar, por exemplo, no Google Maps, né, ele vai traçar a rota direta até aquele local, né? Então, eu quero ir lá naquele hotel, naquela pousada ou no restaurante que tem na zona rural que eu quero visitar, um atrativo turístico na zona rural, eu pegando aquilo ali, ele já me traça a rota direta para o local, né? Mas não é só isso. Por exemplo, a pessoa está lá na zona rural, ela tem uma grande dificuldade de localização. Ela liga no socorro e fala assim, tem uma pessoa passando mal aqui em casa, precisa de uma ambulância, de um resgate. E para o resgate chegar lá, né? Pega a estrada rural tal, vira na porteira tal, né? Então, o socorrista não conhece o local, demora muito para chegar. E dessa forma, ao ele acionar o socorro, ele indicando aquele código, a mesma coisa. A equipe de socorro já traça a rota direta. A equipe de segurança, a polícia, por exemplo, para atender a zona rural, já traça a rota direta para aquele local. Isso traz muito mais segurança também, né, para a zona rural. Então, não é só uma questão turística, mas também uma questão de segurança, uma questão de saúde, né, que leva a zona rural muito mais... Está dentro da tecnologia, tá? Também a questão de que o próprio entregador, muitas vezes as pessoas da zona rural, ela tem que dar o endereço de alguém aqui na cidade para ela comprar alguma coisa na internet e chegar na casa dela, porque lá não vai chegar, né? Agora, as empresas de entrega podem também ir achar a casa da pessoa, fazer entrega na casa dela, por quê? Porque agora ela tem um endereço, né, muito mais fácil, né, utilizando aí os meios tecnológicos para trazer essa cidadania à população que vive na zona rural. Porque muitas vezes ela fica fora, né, desses acessos que uma pessoa na cidade grande tem. Vereador, quero agradecer então mais uma vez pela sua presença, desejo já um Feliz Natal e que 2025 seja de muito trabalho em prol da população de Taubaté. Se Deus quiser, obrigado, né, a você, Feliz Natal para você também, Feliz Ano Novo, a todos que nos assistem aqui. E no ano 2025 nós vamos ter muito trabalho, né, e vamos estar aqui falando exatamente sobre esse trabalho aí, nos posicionando nas questões que acontecem na cidade. As pessoas podem concordar ou não, mas o vereador está aqui exatamente para isso, né? Para se posicionar e representar uma parcela da sociedade que pensa diferente. Obrigada, vereador. Esse foi o Fiscalização Pública, edição de dezembro do vereador Alberto Barreto, do PRD. Nós voltamos em instantes.